Você já parou para pensar no que acontece dentro de uma bateria quando ela é recarregada ou descarregada? E como a eletrização estática pode ser observada no processo? Neste documentário, vamos explorar como as baterias funcionam e como a eletrização estática se relaciona com esses fenômenos. Primeiramente, é importante entendermos como tudo isso começou. Luigi Galvani foi um cientista que descobriu a eletricidade animal, um fenômeno essencial para o desenvolvimento das baterias modernas. Ele percebeu que pernas de rãs mortas se contraíam quando tocadas por metais diferentes, levando-o a pensar que as pernas armazenavam eletricidade como uma bateria natural. Porém, mais tarde, Alessandro Volta discordou e fez experimentos que levaram à criação da pilha voltaica, a primeira bateria. Volta percebeu que o efeito observado por Galvani era causado pela reação química entre dois metais diferentes e um eletrólito, o fluido do corpo da rã, que o levou ao conceito fundamental das baterias, a geração de corrente elétrica a partir de reações químicas. Antes de entendermos como as baterias funcionam, vamos relembrar o que é eletrização estática. A eletrização estática é um processo científico que acontece quando os elétrons fluem entre dois corpos diferentes, que foram aproximados ou tocados, gerando um excesso de cargas elétricas negativas na superfície de um dos corpos, até que elas sejam descarregadas em um corpo eletricamente neutro. Embora as baterias funcionem com uma corrente contínua, a eletrização estática pode ser observada em situações específicas, como quando uma bateria é retirada de um dispositivo e há uma pequena faísca ao tocá-la. Isso acontece devido ao acúmulo de carga no dispositivo. Agora que entendemos a eletrização estática em baterias, podemos falar sobre o processo de descarga. Quando a bateria está alimentando um dispositivo, ela libera energia armazenada. Isso acontece da seguinte forma: a bateria contém dois eletrodos, ânodo negativo e cátodo positivo, imersos em um eletrólito. Durante a descarga, ocorre uma reação química que libera elétrons no ânodo. Esses elétrons fluem pelo circuito externo, gerando corrente elétrica para alimentar o dispositivo. No cátodo, ocorre uma reação química que consome esses elétrons. Esse fluxo de elétrons mantém o circuito funcionando até que os materiais da bateria sejam totalmente transformados, descarregando-a. Já por outro lado, quando a bateria é conectada a um carregador, o processo é revertido. O carregador aplica uma corrente elétrica no sentido oposto ao fluxo da descarga. Isso força os elétrons a voltarem do cátodo, que é o lado positivo, para o ânodo, que é o lado negativo, restaurando os materiais químicos na bateria ao seu estado original. Assim, a bateria armazena energia novamente para ser usada depois. Esse acúmulo de elétrons no terminal negativo é o que chamamos de carga. Enquanto isso, o terminal positivo atrai os elétrons, mas eles não podem se mover até o circuito ser completado. Nesse caso, estamos demonstrando um exemplo de experimento que mostra o processo de carga e descarga em uma bateria utilizando a eletricidade estática. Os materiais que nós vamos utilizar para esse experimento são uma pilha simples e uma luzinha de LED. Ao conectar a lâmpada aos terminais da pilha, a energia armazenada na bateria é liberada, fazendo os elétrons se moverem. Isso gera um fluxo de corrente elétrica que faz a lâmpada acender. Esse é o processo de descarga. No carregamento, a bateria recebe elétrons no terminal negativo. Atualmente, as baterias de íon e lítio são as mais utilizadas em equipamentos eletrônicos e veículos eletrônicos. Comparadas às baterias tradicionais, as de íon e lítio carregam mais rapidamente, duram mais e têm maior densidade de carga, ou seja, conseguem armazenar mais energia por quilograma de bateria. Essas características fazem com que as baterias de íon e lítio sejam essenciais para a sociedade moderna. Muitos pesquisadores estão neste momento empenhados em criar baterias mais baratas, com maior capacidade de carga e que suportem mais ciclos de carga e descarga. O futuro das baterias pode trazer soluções ainda mais eficientes, permitindo avanços significativos em diversas áreas, desde a tecnologia até a sustentabilidade, com a possibilidade de revolucionar a forma como armazenamos e utilizamos energia. Agora, da próxima vez que você carregar seu celular ou utilizar uma pilha, lembre-se de como a eletricidade está presente em cada parte do nosso cotidiano. Obrigado por assistir!